Sejam bem-vindos ao primeiro episódio de Explorando a Psicologia. Nesse episódio, iremos abordar respectivos assuntos. Portanto, se preparem para uma experiência rica e inovadora. A nossa convidada de hoje é a psicóloga e mestre em Psicologia Social, Gabriela Pereira. Qual é o seu ponto de vista e quais são os desafios e benefícios para trabalhar em cada área? Vamos lá. A área de educação, se a gente for parar para pensar, estou falando tanto educação infantil quanto a docência, financeiramente é muito baixa, assim, o retorno que a gente tem é baixo, não porque as empresas pagam pouco, mas porque a educação em si não é valorizada, tá? E aí, só que eu faço isso por amor, é aquilo que faz meu olho brilhar mesmo, assim, eu gosto muito do que eu faço. Não é só na questão do transmitir informação, é de ver o olho do aluno quando ele fala, não tinha parado para pensar nisso, ou ele estabelece sentido entre as coisas, ou ele vê a aplicação disso na realidade. Isso para mim não tem preço. Eu amo o que eu faço quando eu vejo esse olhinho brilhar, sabe? Eu postei e saí correndo do menino ficar lá. Sabe o meme da Nazaré Tedesco que fica... Eu gosto de ver isso no aluno, né? Dele parar para pensar. Então, a vantagem é eu ter um espaço que permite ainda, né, questionamentos, mudanças de ponto de vista, ou até, não estou falando que o aluno tem que mudar o ponto de vista dele, mas é quando, mesmo que ele fale assim, não concordo com você e eu continuo reafirmando o que eu achava antes. Ótimo, é que ele tem argumentos para poder ter as ideias dele ali, não é mudar, não tô aqui para fazer mudança de pensamento nenhum, mas eu até prefiro que ele fale, não, continuo reafirmando que eu acredito, por conta disso, ótimo, né? E no contexto educacional, é você ver a coisa acontecendo. Então, quando você pega, por exemplo, um livro que vai dizer a criança funciona desse jeito, você vê a coisa acontecendo. Não importa o enfoque teórico, você vê a coisa acontecendo, tá? Do ponto de vista organizacional, de uma certa forma, tem as mesmas questões. As mesmas questões de você ver o olho brilhar do outro, de puxa, eu não tinha percebido isso, nossa, que legal que você tá me trazendo uma luz, uma ajuda, mas o financeiro fala mais alto. É a forma que a gente tem dentro da psicologia que emprega mais rápido e tem os melhores retornos financeiros. Perfeito, professora. Agora partindo para o segundo bloco, referente à psicologia educacional, como você acredita que a psicologia pode influenciar no ambiente educacional? Vamos lá, tem duas coisas pra gente entender até a resposta que eu vou dar. Primeiro, que a psicologia não influencia, né? Ela determina, o buraco é mais embaixo. E a outra é quando a gente tá falando de educação. Então, vamos lá, dentro da área da psicologia educacional, a gente tem que pensar, a gente tá falando de educação, a gente tá falando de escola. Então, geralmente, quando a gente fala psicologia educacional, a gente está se referindo, entre aspas, à psicologia da escola, né? Psicologia escolar. E o que eu quero trazer para vocês é que escola é um lugar possível de educação. Eu sou educada aqui, né? Entre amigos, no clube, na igreja, na família e também na escola. Então, quando a gente fala psicologia educacional, a gente está olhando formas de socialização e de aprendizagem que ocorre em qualquer lugar, tá? Que por um acaso eu posso trabalhar na escola. Então, são duas áreas distintas, tá? Então, por exemplo, eu posso trabalhar com psicologia educacional no mundo corporativo, na empresa, tá? Então, eu vou trabalhar com andragogia, com treinamento, com desenvolvimento. Pode ter um psicólogo organizacional, mas geralmente é um psicólogo educacional que trabalha ali, tá? Quando a gente fala de psicologia educacional, é igual o que eu tinha comentado de psicologia social, é um olhar que a gente tem. Eu olho como as pessoas se socializam e aprendem. E se aprendem, também ensinam, tá? Então, da mesma forma que eu ensino para o aluno, eu aprendo um monte de coisa com eles. Assim como eu estou num papel de transmitir uma informação, eu estou em outros espaços nos quais eu recebo essa informação. Então, eu não sou só a única aqui, né? Não é uma relação unilateral. Então, dentro do contexto, então é como se a gente falasse assim, a psicologia educacional é uma área de conhecimento e a área escolar é um campo de atuação, um dos campos de atuação, né? Então, dentro da psicologia escolar ou educacional, a psicologia ela não influencia, ela determina. Então, por que eu quero falar da palavra determinar? Se a gente está partindo do pressuposto de que eu sou construído nas relações onde eu estou,
tá? E aí a psicologia vai... Lógico que a psicologia aí dependendo de que teoria que você tá seguindo, né? Eu sigo a teoria sócio-histórica. Eu não sei se vocês vão ter a oportunidade de ver isso no primeiro semestre. Que quem usa, né? Quem traz essa leitura é o Vygotsky. E ele vai falar assim, olha, eu sou constituído na relação com o outro. Para eu poder ser alguma coisa, o outro primeiro precisa dizer quem eu sou, para depois eu me constituir como sujeito. Então, imagina a seguinte situação. A minha mãe, lá quando criança, fala, o dia que eu tiver uma filha, pronto, eu já existi. Né? E ela já determinou como que eu vou ser, de que jeito que eu vou ser, qual é meu nome. Eu já existi, pronto. Né? E ela tá num contexto social, histórico, que vai dizer o que é ser mulher, o que é ser filha, o que é ser esposa, o que é ser trabalhadora. E ela vai me educar, não no sentido de vou educar a minha filha assim, mas de um modo corriqueiro, né? A ser o que é esperado dessa mulher. Então eu sou fruto de uma geração X. E que, portanto, eu vou educar o meu filho de acordo com o que é a geração Y. Só que eu não sou igualzinha esse meio. Eu tenho o pulo do gato ali, né? Eu sou isto, mas eu tenho o meu modo particular de ser isto. Tá? Então, quando a gente fala determina, eu tenho esse contexto do meio e tenho esse diferencialzinho. E aí a psicologia, ela vai determinar o contexto porque ela também tem uma expectativa do que é normal, do que é saudável, de como as pessoas devem ou não devem se portar, o que é transtorno, o que não é, que também tem um olhar dentro desse contexto educacional. Então, quando a gente fala, ela determina, né? Não é no sentido de tem que ser assim, não é nesse sentido impositivo, mas o modo como o psicólogo vai atuar ali, ele é um produto de como hoje a gente pensa a psicologia. Então pode ser que vou pegar, por exemplo, o psicólogo da minha infância, né? O psicólogo escolar da minha infância. Eu tive a oportunidade de estudar numa escola que tinha psicólogo, que é uma coisa raríssima. Se é raro hoje, imagina em 1800 e bolinha, né? E essa psicóloga, eu vivia na psicóloga, tá? Então, eu era muito impulsiva, não sabia, vamos chamar assim, direcionar agressividade. Então, eu vivia na psicóloga, fazia um monte de atividades lá. Mas a psicóloga, apesar de eu adorava, nem sabia que ia na psicóloga, mas eu adorava ir pra lá, porque eu fazia brincadeira, né? Ir pro psicólogo era uma coisa punitiva, é a criança que é torta, que tá fora do esquadro, que é impulsiva, o problema é ela, percebe? E aí não é, peraí, mas vamos entender que isso é normal da criança, ela tá aprendendo a lidar. Não, a criança não sabe lidar, leva pro psicólogo. Então o psicólogo tem um padrão ali de tirar aquela pecinha que tá atrapalhando, dar uma lustrada, né, dar pole as arestas, volta bonitinha pro contexto ali escolar. Hoje você não tem esse tipo de psicólogo. Então, a modo como a psicologia é pensada hoje determina o modo como aquele contexto escolar vai ser pensado também. Então, ela não influencia. Influencia é como você fala assim, eu te empurro. Você pode cair ou não. Eu tô falando que o modo como eu vou atuar ou como a psicologia é pensada muda toda a forma como eu entendo quem é você, o que é escola, o que é aluno, o que é professor. Então ela tem um peso muito maior. Então ela determina sim. E a gente entende o contexto educacional como um espaço de socialização, um espaço de crescimento, um espaço de relação entre todos. O que antes era o aluno problema, hoje a gente tem professores que não sabem lidar com a sua saúde, com a questão de gestão de paz. Quem dá menos trabalho ali é o aluno. A gente entende a instituição como um todo. O que se espera enquanto educação? É um outro olhar completamente diferente. Então, a gente influencia sim. Agora, a gente tem manejos, tem formas para poder lidar com as questões que são trazidas dentro do contexto escolar. Algumas coisas dão muito certo, outras não. Então, por exemplo, o que não dá certo. Não é que não dá certo, a gente ainda está tateando. Por conta da pandemia, os professores ficaram assim enlouquecidos. Eu não tô dando conta, não é só de dar conta das questões do dia a dia deles, mas eu não dou conta da minha saúde, eu não dou conta da minha carga de trabalho, eu não dou conta de lidar com as angústias dos alunos. E quem que cuida da gente? Então a gente está aprendendo a lidar com esta questão da saúde do professor, coisa que antes a gente não pensava. Então é uma coisa que tá aí explodindo, mas a gente não sabe o que fazer ainda com isso. E como a senhora aborda a diversidade cultural e as necessidades individuais de cada um dos alunos? E como é trabalhada a inclusão?
Então, esse é um assunto que tá mega na moda. Mega na moda e, vou falar, é um trabalho difícil, tá? Bem difícil. Porque falar de diversidade e inclusão implica, em primeiro lugar, em reconhecer o outro como outro. E é o que a gente menos faz, tá? Eu quero que você seja aquilo que eu gostaria que você fosse. Quando você não é, eu ignoro, ou eu simplesmente boto lá na sala, deixo lá e finge que tá incluso. Não, não é, tá? Então, a gente tem que ter um trabalho que é anterior, bem anterior a isso. É simplesmente olhar para o outro com relação empática, coisa que a gente não faz, tá? E entender que o outro tem diferenças, que ele não vai atingir ao que eu espero. O que eu espero sou eu que estou esperando, não do outro, tá? Então, a gente tem uma dificuldade muito grande dentro da próprio contexto educacional e entender este outro. Então, com educação infantil, a gente vai conseguindo trabalhar no dia a dia da criança perceber que tem diferenças e ela vai criando esse olhar para a diversidade e a criança vai, né, apoiada, né, na mediada ali pelo professor, percebendo que tudo bem, eu tenho características A, fulano tem características B, eu posso aprender com ele e ele pode aprender comigo. O grande problema é a necessidade que a gente tem enquanto adulto de ficar rotulando as coisas. Então eu percebo alguém que é diferente, um pouquinho diferente, eu tenho que dar um diagnóstico para aquela pessoa. Dar um diagnóstico é importante porque quando a gente nomeia o que a gente está observando, a gente, ufa, agora eu sei para onde eu vou. É a mesma coisa, eu tô com o nariz escorrendo, tô com febre, deixa eu jogar no Google para ver o que eu tenho. Ai, gripe, pronto. Pelo menos eu sei dar nome para as coisas que eu sinto, tá? No contexto escolar é a mesma coisa. Ai, fulano tem TEA. O problema é que conhecimento que você tem para dar esse diagnóstico, né? O professor tá lá lidando todo santo dia com aquele aluno que se organiza de uma outra forma, mas ele não tem um instrumental para dar esse diagnóstico. Mas tudo a gente tem que diagnosticar, tudo tem que diagnosticar. E aí a gente tem um festival de diagnósticos equivocados. Então o professor também fica nessa situação de, tá, eu tenho uma sala que tem TEA, que tem que ser inclusiva, o que eu faço? E ele tem que cuidar de 30 crianças e tem lá aquele que é neurotípico. E é outro manejo, e ele não tem essa formação. Então o psicólogo vai lá para tentar dar esse suporte. O outro ponto de suporte de estratégia são os pais. Os pais, tanto não quero falar sobre isso, não quer, meu filho é perfeito e não tem, primeiro que não tem perfeição, mas ele tem uma dificuldade muito grande em entender a necessidade daquele filho, que é como se fosse um reconhecimento eu falhei, e não é essa a questão. O outro eu reconheço que o meu filho tem as suas limitações, mas eu quero que no final ele saiba ser o que seria uma criança típica. Então, vamos supor, a mãe reconhece, entende que o filho tem alguma dificuldade, mas eu quero que o meu filho fale. E a criança tem um TEA não verbal. Ela não vai falar. Aliás, ela não vai falar verbalmente, mas ela tem outras formas de se expressar. Ele não entende. Tem pai que fala, tudo meu filho tem que ter cuidado porque ele tem tal diagnóstico. Então, tem um uso de discurso de vitimização ou de capacitismo, né? Ou, meu filho não sabe de nada, deixa que eu faço para ele ou alguém faz para ele. Então, você tem que fazer, muitas vezes, esse trabalho de mediação com pais. Eu acho que essa é uma das coisas mais difíceis que tem no contexto escolar. É manejo de pai para garantir essa inclusão. As crianças conseguem, a gente vem conseguindo criar uma geração muito mais empática, muito mais inclusiva. O problema são os professores que estão ministrando ali as suas aulas e eles não tiveram formação para isso. Essa necessidade de que nome que eu dou, até para ver que manejo que eu faço, e a questão dos pais, que é bem difícil, é um trabalho bem árduo e tem, acho que umas demanda aí para um bom tempo dentro da psicologia, um bom tempo mesmo. Bom, agora vamos partir para a parte de perguntas voltada para a psicologia social. Como a identidade social de uma pessoa influencia suas interações com os grupos sociais? Então, vamos lá. Quando a gente está falando de identidade, né, eu tinha até comentado lá na parte de educação, a nossa identidade já é constituída antes mesmo da gente nascer. Então, um dia, quando eu tiver filho, pronto, já era, né? A outra questão de identidade é o nome, né?
Quando a gente recebe um nome, a gente também já tem uma identidade. Então, quando eu imagino o nome do meu filho, não importa se ele virá ou não, né? Eu imagino um jeitão dele ser. Então, a gente põe um nome porque a gente gosta, mas gosta por quê? Porque ele remete a uma qualidade. Então, pior ainda quando a gente dá nome em homenagem a alguém, né? Então, sei lá, vou pôr o nome da fulana em homenagem da minha avó. Porque eu quero que as características da minha avó estejam presentes. Então, se você parar pra pensar, é horrível, porque eu não posso ser eu, tem que ser igual ao que o fulano é, né? Então, quando você falar de influencia, você já tá roubado ali, né? Porque você... A relação mais primária que a gente tem, que é com a família, já tá toda determinada. Você não é o que eu espero, porque eu já pré-determinei o que você tem que ser, né? Então, quando a gente tá falando de identidade e de interação, tem a questão do outro ali presente. E aos poucos a gente vai trabalhando, né? Por isso que eu falo, psicologia social não é um lugar, né? Mas não é um lugar, é um olhar. Você vai trabalhando para que a pessoa possa falar, ok, você é o que é a expectativa do outro, mas você também é mais do que isto, né? Então, a gente vai trabalhando nesta concepção. Deixa eu dar um exemplo de área de atuação, local de atuação, que tem esse olhar. Quando a gente trabalha com pessoas em situação de rua, por exemplo, né? A gente tem esse costume desse olhar de, a pessoa não tem casa. Porque eu já pré-determinei o que é casa em função das minhas referências. E aí, qual é a ação que a gente faz na melhor das boas vontades? Vamos tirar essa pessoa da rua, coitada, ela tá sofrendo, e vamos levá-la para um abrigo, que tem regras, que tem formas de conduta que eu, na melhor da boa vontade, já estabeleci para ela. Em nenhum momento eu pergunto o que é casa para ela, por que ela foi pra rua, o que ela gosta de estar na rua, se ela quer sair da rua, e se é que ela quer ir para uma instituição na qual as regras foram estabelecidas por pessoas que nem sabem da realidade dela, né? E aí é óbvio que ela não vai. E aí o que a gente faz? Ingrata, né? Então continue nessa situação de miserabilidade porque você não quer se ajudar. Só que eu já pré-estipulei a identidade do morador de rua, que tá dentro do pacote. Morador de rua, mendigo, vagabundo, preguiçoso, pobre, drogado, né? Então, primeiro lugar que a gente faz é quebrar esta leitura de identidade. Identidade de quem? Identidade para quem? Né? Vamos entender esse território? Então, quando a gente vai trabalhar, primeira coisa, conheça o território. É como se a gente momentaneamente suspendesse o conhecimento a priori que eu tenho e deixa eu entender o que é aquele fenômeno por quem está lá, né? Então, a pessoa mora em situação de rua porque eu li o texto. Não. Você leu o que alguém está contando sobre. Vai lá conhecer aquele... Não é morar na rua, você não precisa ter essa vivência. Mas para você poder falar sobre morador de rua, eu preciso conversar, eu preciso ver como que é o dia, eu preciso entender o que é o fluxo, eu preciso entender o que é aquele dia a dia, como que as pessoas vivenciam aquele dia. E não ler no livro, né? É dar voz a quem... É o lugar de fala, né? Que a gente chama. Então, essa identidade, a construção desse território é o que vai nortear toda a atuação. Então, por exemplo, a gente encontra muitas vezes pessoas ali trabalhando com a população em situação de rua que falam, eles estão com fome, vamos levar comida, sopa, cobertor, e aí o cara fala, eu não quero isso, eu quero saber onde eu mando arrumar um óculos, eu quero saber onde eu faço o meu RG, eu quero saber onde eu posso imprimir um currículo para conseguir um emprego, eu não quero sopa, mais outro cobertor. Eu vou circulando pela cidade, não tem como ficar carregando cobertor. Então, vai perguntar o que eles precisam, tá? Tem muitos... no semestre passado, eu dei supervisão para alguns grupos que faziam um acolhimento, né, terapêutico em rua. Então, você não vai resolver a vida da pessoa, e a proposta nem é essa, é simplesmente você escutar, é conversar com ela. E teve uma fala que foi muito bonita de um morador, que ele fala assim... Você não sabe como faz bem eu conversar, eu contar um pouquinho da minha vida, né? Não vai resolver os meus problemas aqui, mas ter alguém que me escuta, me dá noção de... Ele fala assim, me dá noção de eu existo. Gente, e você olha para essa população que, pelo contrário, né? Quando você tá vindo, você ignora, ou não faça contato visual, porque ele vai me pedir dinheiro, ou você atravessa a rua, você atravessa a calçada. Então, você faz exatamente o oposto, você dá invisibilidade para ele. E quando você tá ouvindo a história de vida dele, você tá dando minimamente dignidade para aquele sujeito enquanto sujeito.
Então, é a postura que é diferente. Você tá dando identidade para aquele sujeito que é para além do morador de rua. É alguém que tá ali. Então, não tem como você fazer uma ação sem considerar isso. Entender que identidade e que território é aquele. E por último, como as redes sociais afetam os relacionamentos interpessoais e a saúde mental das pessoas? Vamos lá. Eu sou de uma época na psicologia que quando começou a surgir a internet, a psicologia demonizava a internet. Demonizava, porque imagine você cria um avatar, né? Pra dizer, então era como se falasse assim, Gabriela, loira, alta, 1,80, olhos azuis. Aí eu me comunico vendendo esse peixe pra pessoa e o outro trouxa lá acredita no que eu sou. E a questão é, eu tô enganando o outro e eu estou me enganando, né? Porque eu estou colocando uma fantasia de quem que eu sou. Por outro lado, tinha uma outra área na psicologia que falava assim, gente, mas a gente faz isso por carta. Eu posso falar, assinada sua namorada, loira de olho azul, de 1,80, né? Ou eu não preciso nem inventar, eu posso acreditar no meu mundo fantasioso, que eu sou assim. Então, não entendi a diferença, só mudou o terreno, né? O outro ponto, que quando surgiu lá a internet, era passar novidade, passava-se muito tempo nisto. E aí você deixa de ter relações com as outras pessoas, você fica viciada. Bom, não é essa a questão mais, né? O que a gente escuta é que as redes sociais deixam, as pessoas não interagem mais. E até então, até o final do ano passado, eu, de uma certa forma, compartilhava disso. Até que eu escutei do meu filho a seguinte frase. Tava um belo dia, um dia de sol, ele nas férias, eu assim, menino, sai desse celular, chama os seus amigos, né? Vai num parque, eu moro perto de um parque, vai num parque, vai estar com eles. Eu falei, na minha época eu saía da escola, tava com essas pessoas, eu ia pra minha casa, almoçava, tomava um banho e ia pra casa da minha amiga, fazer nada. A gente assistia televisão uma do lado da outra, mas ficava grudado. E falei, eu estava sempre com os meus amigos, Você tá aí, em casa, sozinho. Ele virou e falou assim, mãe, quem falou que eu tô sozinho? E ele virou o celular e aquela conversa rolando solta. E eu, opa. Então, é um outro espaço, é uma outra relação, que não é nem boa nem ruim, é somente outra. E aí, novamente, a questão do preconceito, né? A gente tem a mania de olhar a realidade do outro em função da minha referência. Na minha época era bom. Não, hoje é outra relação, é outra. E a gente, como profissional, a gente precisa entender que mundo é esse. E não é dizer, na minha época, hoje é isso. É uma outra geração e a gente tem o costume de olhar em função do nosso referencial, né? Então, é de que realidade que a gente está falando. E aí, só fazendo um parênteses. Aí é importante também, não é só a gente ter esse olhar, mas a gente produzir material para as próximas gerações falando disso. Olha, antes de você falar é bom ou ruim, patologizar ou não patologizar, vai conhecer essa realidade, né? Então, o outro ponto com relação à saúde mental, o que a gente começa a sinalizar, e aí não é por conta das redes sociais necessariamente, mas porque eu posso estar com várias pessoas ao mesmo tempo e não ter rede de apoio, não ter suporte, não me comunicar. Então não é a rede social que faz isso, tá? Mas o que a gente tem aí muitas vezes é a falta desse suporte, justamente porque eu não quero me comunicar com o outro. Então percebe, quando a gente conversa com as pessoas, você não tem uma escuta do outro. Então eu tô contando pra você, olha, o meu final de semana eu fiz isso, fiz aquilo. Aí você me interrompe e fala, mas você sabe que eu fiz isso? E aí fica uma competição pra ver quem fez mais ou quem é mais desgraçado. Eu não escuto o que o outro fala. Então, eu posso estar com um monte de pessoas, mas eu continuo sozinho. E aí, mesmo que eu fale, eu tenho amigos, mas esse amigo realmente te escuta? Esse amigo realmente te procura entender como que você pensou? Ele pode não concordar ou concordar, mas ele realmente está prestando atenção em como é que você pensa sobre as coisas para te dar esse suporte? Não. Então, a nossa saúde vai ficando debilitada porque a gente vai perdendo rede de apoio, a gente vai guardando pra si. Tem também o discurso de que você tem que ser autossuficiente, forte, que você não pode fraquejar. Vocês vão ouvir isso durante a graduação de vocês não vão poder surtar, vocês não vão poder adoecer, vocês têm que estar com tudo na ponta da língua e a saúde mental, ó, tinindo, né? Porque vocês são psicólogas.
A gente não dá conta disso, não dá conta. Então, quem que cuida dessa saúde mental? Por outro lado, a gente tem uma geração que é muito mais tranquila com relação a esse tipo de recorrer. Então, você encontra da minha geração dizendo, nossa, falar que eu vou no psicólogo, eu tenho até vergonha. Hoje as pessoas falam, eu faço terapia mesmo, eu tomo tal medicamento, o meu terapeuta falou isso. Que bom que as coisas são faladas sem esse preconceito. A minha geração pra trás, falar que vai no psicólogo... É louco, É né? louco, e mesmo entre psicólogos, né? Eu sendo psicóloga, eu ter vergonha de falar que eu vou na psicóloga. Ou falar que tomo determinado medicamento, que não tô dando conta. A geração de hoje, né? Principalmente no mercado de trabalho, fala, não quero assumir a mesma correria que a geração anterior, que pensa na qualidade de vida. E aí ela é imatura. Eu tenho uma inveja brutal de falar, só que eu não tô aguentando, tchau. Eu não tenho esse desprendimento de apertar a tecla F e falar, não tá do meu contento, vou embora, não vou me sacrificar em nome do outro. Eu queria muito, sabe? Eu morro de inveja, mas eu sou de uma outra forma de pensar. Ou tem outras entraves, né, nisso. Então, por um lado, a gente tem uma outra forma de relação, que não é nem boa nem ruim, é só outra forma de relação. E, por um lado, a gente tem uma precarização na saúde mental, tem sim, e ao mesmo tempo tem uma abertura para poder se reconhecer como alguém que está precisando e buscar atrás, né? E correr atrás e falar, tenho esse suporte e tá tudo certo. Então é outra geração, não é nem boa nem ruim, é só outra. E para finalizar, a gente pode perceber que não é apenas o que está dentro da nossa mente que molda o nosso ser, e sim as relações interpessoais, pessoais e também o ambiente acaba tornando quem nós somos. Aqui nós tivemos, Explorando na Psicologia, uma mestra na psicologia, a Gabriela, podendo aprender muito mais sobre as relações interpessoais, as áreas a qual ela trabalha e tirando dúvidas e percebendo e se apaixonando mais ainda por essa profissão. Foi isso, acompanhe a gente nos próximos episódios.